Bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Inscreva-se, compartilhe, e nos vídeos que apreciar clique no sinal de positivo. Esteja à vontade para interagir fazendo perguntas, colocações ou sugestões. A tecnologia e sua natureza de facilitar atividades cotidianas tem uma característica inerente que cada vez mais vai nos ajudar a nos libertarmos das aleatoriedades impostas pelo Estado. Isso fica evidente depois de alguma análise da realidade. Blogs e canais no YouTube têm milhões de viewers, um alcance que qualquer publicadora de jornal gostaria de ter hoje em dia. E até mesmo nós, anarcocapitalistas, conquistamos nosso espaço nesse maravilhoso mundo digital, algo totalmente inimaginável há alguns anos. Mas talvez você, um bovino gardoso novato, ou alguém que caiu de paraquedas neste vídeo, não sabe ainda que as outras estruturas centralizadas possuem o mesmo destino, a extinção. O sonho de um mundo livre da opressão, sem alguém apontando o dedo na sua cara e dizendo como deve viver, parece muito distante. Mas venho aqui trazer um pouco de otimismo para o seu coração e argumentar que o caos e o tempo levam à ruína tudo aquilo que é comandado num sistema de cima para baixo. A única constante na história humana é a mudança, e parece que os breves períodos de estabilidade entre os grandes eventos que mudam a história têm ficado cada vez menores. Observe os impérios mais poderosos que se tem registro. O Império Aquemênida, fundado por Ciro, o Grande, durante 2 séculos, e tinha cerca de 44% de toda a população mundial. Até que foi derrotado por Alexandre o Grande, quanto originalidade, em 330 a.C. O famoso Império Romano, que coagiu grande parte da Europa, é um pouco mais duradouro com 4 séculos de existência, mas nem mesmo César resistiu ao tempo. Esses são só alguns exemplos de como os anos levam embora aquilo que parecia impossível a princípio. Como o funkeiro diria, o tempo é rei e a vida é como roda gigante. Acontece que as limitações tecnológicas da época não permitiam que fosse muito diferente, independentemente do rei do gado que comandava. Um cidadão romano, árabe, macedônio ou grego tinham uma vida similar, provavelmente rural e muito sofrida. A história humana evolui em saltos. Esses saltos seguem uma evolução tecnológica que influencia indivíduos a fazerem escolhas melhores e muito mais eficientes, e não políticas de reis do gado. Saímos de nômades, caçadores e coletores para criarmos as primeiras sociedades sedentárias depois da Revolução Agrícola. Algum tempo depois, as cidades tornaram-se comuns e se adensaram após a Revolução Industrial. A capacidade criativa e o desejo empreendedor de indivíduos, a qual nutre e pare evoluções tecnológicas que surgem nos mais variados campos, é o que determina o caminho no mundo. Não se engane, senhor bovino gadoso. Políticas públicas nunca levaram a invenções que mudaram o rumo da Terra. O que faz seres humanos desenvolverem soluções melhores é sempre a busca de uma vida melhor para si, e só conseguem isso prestando serviços a todos os outros indivíduos da sociedade. Um belo exemplo disso é o Bill Gates. Por muito tempo, foi o homem mais rico do planeta. Ele popularizou o uso do computador pessoal, dando uma capacidade produtiva nunca antes vista na história para todos. É típico de todas as culturas dar valor às pessoas, aos heróis, e pouco ao motivo de seu sucesso. Dito isso, podemos perceber 2 coisas. Primeiro que chegamos nesse ponto atual como espécie por causa da criatividade, esforço e trabalho de indivíduos livres e pacíficos que vislumbraram soluções eficientes para os problemas da sociedade. E segundo que as grandes inovações são o que de fato criam rupturas com o antigo modelo de sociedade. A Revolução Industrial, seguida da Revolução Tecnológica, abriram a caixa de Pandora, que mudaram completamente as relações do homem com a natureza, assim como seus semelhantes. Vejamos a expectativa de vida da humanidade nos períodos históricos para servir de exemplo. No século XV, durante a Idade Média, dependendo da região e classe social, ela não chegava aos 30 anos. Já na Alemanha, no século XIX, uma pessoa vivia em média a impressionante marca de 38 anos. E hoje, 200 anos depois, ela chega a 81 anos. Ou seja, em 200 anos, aumentamos quase 4 vezes a expectativa de vida do que havíamos aumentado durante os 4 séculos anteriores. Fica evidente que a expectativa de vida cresce cada vez mais em menor tempo. Isso porque desenvolvemos tecnologias chaves que proporcionam novas descobertas com maior facilidade e rapidez, como a máquina a vapor, que deu origem à locomotiva. Depois inventaram o motor a combustão usando combustíveis fósseis, e por aí vai. Inventamos a eletricidade, que por sua vez possibilitou a descoberta do rádio e da televisão. E finalmente, da internet, que forneceu a trilha para a informação descentralizada que temos hoje. Estruturas hierárquicas não lidam bem com mudanças bruscas, com um ambiente com o qual não possuem controle.
A mídia tradicional não soube lidar com o surgimento da internet e das redes sociais. O fato é que agora todos têm voz e o público julga todas as informações por tomarem decisões cada vez mais isentas de influências. Isso fica claro quando vemos a ascensão do que os comunistas chamam de extrema-direita, que nada mais é do que pessoas que já expressavam suas opiniões, mas não tinham os meios e o alcance necessário para atingir uma relevância nas pautas de discussões. Os reis do gado não souberam lidar com a fluidez de notícias, serviços e produtos que se propagam pela internet e que fazem recursos migrarem para países com maior facilidade. Tal facilidade se dá exatamente por fugir das amarras arbitrárias burocráticas estatais, para tentarem perpetuar o poder sobre a sociedade que existia com maior facilidade antes do fácil acesso à informação, continuaram a impor leis protecionistas e assistencialistas. Para fugir dessa burrice típica do Estado, empresas simplesmente migraram para outros países, onde conseguiam trabalhar com menor intervenção estatal, seja na taxação ou na mentalidade das pessoas. Estruturas hierárquicas são como grandes castelos de areia, e quanto mais burocráticas são, mais altos serão os castelos. Os políticos desesperadamente usam recursos, escusos ou não, para impedir que agentes externos destruam o seu castelo, no qual eles, usando mecanismos democráticos, ainda assim antiéticos segundo a ética libertária, se intitularam reis e às vezes até deuses, como os Batmans do Supremo Tripanossoma Federal, o nosso conhecido STF. Mas por mais que tentem bloquear a maré, a correria das crianças numa praia é impossível de ser parada. A longo prazo, manter esse castelo de pé será inviável. As rápidas mudanças tecnológicas beneficiam o capitalismo e aqueles que têm coragem de inovar e empreender, ao mesmo tempo que são um pesadelo de agentes públicos que valorizam a estabilidade provida através do roubo de propriedade privada de indivíduos pacíficos acima de tudo. Os reis do passado eram capazes de controlar, com alguma eficiência, o seu gado, pois a circulação de informação era facilmente controlada, o que fazia com que a sociedade fosse guiada somente com as ideias que o Estado aprovava, criando indivíduos servis. Hoje em dia, temos exatamente o oposto dessa situação, graças à internet que, como já dito, propiciou a informação descentralizada. Além disso, a liberdade se beneficia da assimetria. É mais fácil e barato plantar drogas do que as fiscalizar. Por motivos óbvios, muitas drogas literalmente brotam do chão. É menos trabalhoso desenvolver criptografia e passar mensagens para um amigo do que um terceiro tentar desvendá-la. E tudo indica que ficará ainda mais fácil viver sem a intromissão estatal no futuro. A tecnologia é naturalmente disruptiva. Trabalhadores que vendem remédios não regulados pelo Estado, ou, como os estatistas o chamam, traficantes de drogas, já usam submarinos e drones para fazer o transporte de sua mercadoria vendida. A eficiência do mercado é implacável e avassaladora. O Estado, para impedir tais operações, gasta cada vez mais com a dita guerra às drogas, que no final das contas é só mais uma amarra estatal no indivíduo. Impressoras 3D que colocam a capacidade de produção de produtos na mão de um indivíduo, o crescente interesse por informática e suas tecnologias, o amadurecimento das criptomoedas como ideia e sistema, e coisas que nem sabemos que surgirão. Afinal, esse é o significado de inovação. Tudo isso citado são e serão ferramentas cada vez mais utilizadas pelo cidadão comum para se viver livre do Estado. Só torço para que não demore muito e que aqui em Banânia, também comumente chamada de Brasil pelos estatistas, a mentalidade empreendedora ganhe cada vez mais força. Vamos fazer uma linha do tempo da nossa evolução. Há 1 milhão de anos, nossa espécie descobriu o fogo. Em 7.000 a.C., os primeiros tijolos. Em 3.500 a.C., a roda. Em 1.700 a.C., o primeiro alfabeto. Em 1000 a.C., o ferro. Em 700 d.C., a pólvora. No século XVIII, temos o motor a vapor e o balão de ar quente. Século XIX, a bateria, bicicleta, carro, lâmpada, telefone e a fábrica de papel. No século XX, inventamos o micro-ondas, fibra óptica, computador pessoal, a internet, Wi-Fi, bomba atômica e chegamos à Lua. O que será que o século XXI nos aguarda? Quero que os meus netos façam essa mesma brincadeira e que no futuro eles possam dizer: no século XXI, foi posta em prática a ética libertária e a sociedade de leis privadas. Coerção e querer reinar sobre o outro ser humano finalmente passa a ser considerado desprezível. Não sabemos por que demoramos milhões de anos para chegar até aqui. Mas enfim, chegamos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.